Bom dia, crianças da primeira fase, tudo bem com vocês? Hoje a tia Mirce está aqui para a gente conversar um pouquinho e também fazer uma atividade bem legal da página 6, que é essa página aqui, ó. Eu quero que vocês peguem a apostila e vão lá e procurem pela página 6, que é esse número aqui, tá bom? Conseguiram achar a página? Vocês vão deixar o caderno de lado, porque agora a gente vai conversar um pouquinho. Vocês viram que aqui atrás da tia Mirth tem um monte de sinal? Que sinais que são esses? Vocês lembram? A gente já conversou sobre eles. Como que é o nome desse ponto? É o sinal de interrogação. E nós utilizamos ele quando? Quando queremos fazer o quê? Uma pergunta, não é isso mesmo? Todas as vezes que nós queremos fazer uma pergunta, nós utilizamos o sinal de interrogação. E hoje eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Então, ó, ouvidos bem atentos, tá? Porque eu vou fazer a pergunta e eu quero que vocês me respondam aí na casa de vocês. Tudo bem? Ontem, a tia Mirce e a tia Bruna contam uma história para vocês muito legal. E essa história é referente a um livro que vocês receberam aí na casa de vocês. Que história que era essa? Eu acabei de fazer uma pergunta, então, que história que era essa? Vocês se recordam? O nome da história era Pedro e o Lobo. E agora eu vou resumi-la um pouquinho para vocês, tá bom? Nessa história tinha um menino chamado Pedro. E o Pedro morava com o seu avô em uma aldeia, né, lá nas montanhas geladas, no meio da neve. Pedro era um menino muito curioso e ele decidiu ir atrás de um lobo, porque o avô dele falou que lá pela floresta tinha um lobo e esse lobo era muito selvagem. Porém, o avô do Pedro falou para ele não ir caçar esse lobo, porque o lobo ele era o quê? Perigoso. E o Pedro obedeceu? O Pedro não obedeceu. Então Pedro, muito decidido, foi atrás do lobo. Mas o Pedro não foi sozinho. O Pedro, ele tem muitos amigos. Vocês aí em casa, vocês têm amigos? Vocês sabem o que são amigos? Bom, amigos são aquelas pessoas que costumam estar sempre com a gente. São pessoas que nós gostamos muito e que essas pessoas também gostam de nós. Elas estão conosco em todo momento, seja nos momentos bons e nos momentos ruins. Elas estão ali para nos acolher e também para ser acolhidos por nós. São aquelas pessoas que nos fazem felizes. Esses são os nossos amigos. Vocês têm amigos? Bom, então Pedro, ele decidiu ir atrás do lobo e lá foi com os amigos dele. O passarinho Sacha, o gatinho Ivan e também a Pata Sônia, bem atrapalhada, né? A Pata Sônia, olha, ela era meio doidinha. O Pedro resolveu que ele iria a todo custo caçar o lobo, porque ele queria se tornar o quê? O herói da história. E ele queria provar, não somente para o avô dele, mas para todas as pessoas, que ele podia sim caçar o lobo e que ele iria conseguir caçar. Pegar ele, não é mesmo? E será que ele conseguiu? Então, ó, o Pedro foi lá na floresta com os amigos dele. De repente, eles ouviram um barulho. E quem será que era? E vocês lembram que na história, quando a tia Mirce e a tia Bruna falou sobre a voz de cada personagem, também eles se pareciam com alguns instrumentos musicais? Bom, hoje a tia Mirce não vai falar para vocês os instrumentos, porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá pra frente. E a gente retoma novamente, tá bom? Então, eles ouviram um barulho bem forte, que era quem? O lobo. E o lobo, ele era muito feroz, muito bravo. E ele correu atrás do Pedro e de seus amigos. E a Pata Sônia se escondeu aonde? Isso, dentro de um buraco de uma árvore. E lá ela ficou. E o lobo tentou pegar ela, mas ele não conseguiu. Apenas voou algumas penas dela, não é isso mesmo? Pois é. Então, já que o lobo não conseguiu pegar a Pata Sônia, ele tentou pegar os outros meninos, né? As outras crianças. No caso, o Pedro,
o gatinho e o passarinho Sacha. O gatinho, que não é bobo nem nada, ele subiu na onde? Isso, lá na árvore. E aí, o Pedro decidiu amarrar o rabo do lobo no tronco de uma árvore e ficou segurando. E o Ivan desceu da árvore e foi ajudar o Pedro a segurar, porque ele se achava muito forte. E a sua força ia ser muito útil, isso mesmo? Então, Pedro pediu para que o passarinho Sacha fosse até lá na aldeia, encontrar alguém e informar que lá estava com o lobo, que o Pedro tinha conseguido prender o lobo. Mas aí no meio do caminho, o passarinho Sacha encontrou 3 pessoas. Quem eram essas pessoas? Isso mesmo, eles eram os 3 caçadores. Mas o passarinho Sacha, ele não conseguia falar com os caçadores. Então, ele decidiu escrever a palavra lobo lá na neve. Então, os caçadores viram a palavra e foram de encontro com o Pedro e os outros bichinhos, né? No caso, o lobo, o gatinho Ivan e também a Patassônia. Foram. Só que o que o passarinho Sacha não sabia é que a Patassônia tinha se escondido dentro de um buraco. Quando ele viu as penas da patinha lá na neve, ele ficou muito triste, porque ele achou que o lobo tinha comido a Patassônia. Mas isso aconteceu? Será que a Patassônia tinha sido devorada pelo lobo? Então, quando os caçadores chegaram lá, eles viram que o Pedro estava segurando uma corda. E nessa corda tinha o lobo, né? O Pedro, junto com o gatinho Ivan, estavam segurando o lobo. Então, o Pedro deu o lobo para os caçadores e os caçadores levaram o lobo embora. E nunca mais ouviu falar do lobo. E a Patassônia continuava dentro do buraco. E o passarinho Sacha fica muito triste. Até que, de repente, quem que sai de dentro do buraco? Isso mesmo, a Patassônia. Sai de lá toda desnorteada, toda sem saber onde é que estava. Então, o passarinho ficou muito feliz, se abraçaram e todos juntos, o passarinho Ivan, a Pata Sacha, ou a Patassônia, desculpa, o gatinho Ivan e o Pedro retornaram para a aldeia. E o seu avô ficou sabendo de tudo o que aconteceu. O vô do Pedro ficou contente, mas ao mesmo tempo ele ficou muito bravo. Por quê? Era para o Pedro ter saído de casa? Era para o Pedro ter ido caçar o lobo? Não, não era. Mas o avô reconheceu que o Pedro havia sido o herói da história e por isso foram comemorar. E essa foi a história que a tia Mertz e a tia Bruna contou ontem. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual a parte da história que vocês mais gostaram? Isso também foi uma pergunta e a gente utiliza o sinal de interrogação. Qual foi o momento da história que você aí de casa mais gostou? Será que foi quando o lobo correu atrás das crianças? Será que foi quando os caçadores pegou o lobo? Será que foi quando o Pedro amarrou o rabo do lobo lá na árvore? Qual o momento que vocês mais gostaram? Então, vocês vão pensar aí com muita calma e aí vocês vão utilizar lápis de cor, canetinhas, giz de cera ou até tinta, se vocês quiserem. E vocês vão fazer para mim um desenho bem lindo aqui do momento da história que vocês mais gostaram, tá bom? Família, reforçando, tá? Como nos outros vídeos. Lembrando que é a criança que deve desenhar, tá bom? Do início ao fim, ela vai desenhar e também pintar. Vocês podem apenas auxiliar, tá bom? Mas nada de fazer pela criança. Então, turma, vocês vão fazer um desenho bem lindo do momento da história que vocês mais gostaram e depois pede pro adulto mandar a foto lá no WhatsApp pra mim para que eu possa ver. Tudo bem? Não se esqueçam depois de fazer o nome e a data aqui ao lado. Combinado? Então é essa a nossa atividade de hoje. Eu espero que todo mundo realize, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.